O povo no rádio. 10h47 e hoje, dia 1º de maio, portanto, feriado, dia do trabalho, dia do trabalhador, né? E diante aí dessa data importantíssima de hoje, a gente entrevista, vamos ter aí a honra de conversar com Morada Novense, é isso mesmo, Alan? Morada Novense, e um dos maiores defensores dos direitos de crianças e adolescentes do estado do Ceará. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho, é Antônio de Oliveira Lima, que a gente conversa agora. Ele já foi vítima do trabalho infantil há 13 anos, trabalha aí como protagonista do projeto Peteca, que busca assegurar o protagonismo juvenil e garantir os direitos dessa população. Estamos então ao vivo com ele agora. Muito bom dia, procurador. É um prazer, uma honra estar conversando com você, principalmente no dia de hoje, tão importante, né? Bom dia a todas e todos, os ouvintes da Rádio O Povo CBN. Bom dia, Raquel. É um prazer nosso. Realmente é uma data muito importante para todos os brasileiros, especialmente, né, para os milhões de brasileiros trabalhadores que têm essa data aí para comemorar, né, mas principalmente para lutar pelo direito diante desse cenário de maiores dificuldades que vivemos agora na pandemia. Sim, certamente. A gente vem falando desde o início do programa também sobre os desafios que os trabalhadores vêm passando há mais de um ano, né, diante dessa pandemia. Trabalhadores que foram aí colocados em um novo contexto, digamos assim, um contexto bem mais difícil e desconhecido, né? Eu falei do trabalho remoto, mas também há outras situações, no caso, por exemplo, das pessoas que tiveram seus empregos encerrados, né, pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia, que tiveram que se habituar aí realmente a um novo contexto. Eu vou trazer também algumas coisas específicas, viu, procurador, sobre a sua experiência nessa área, né, de combater principalmente o trabalho escravo, né, o trabalho que ainda é muito tipicamente encontrado, infelizmente, aqui no nosso estado. Eu quero que você fale também um pouquinho sobre a sua experiência com isso, né? Como é que foi aí essa sua experiência que, infelizmente, né, de ter, inclusive, sofrido na pele, né? Você trabalhou aí muito jovem, quando ainda criança, adolescente, e você pode trazer um pouco também dessa sua experiência, né, que te ajudou e te ajuda aí também a combater hoje esse problema. Raquel, de fato, eu passei por a experiência do trabalho infantil. Eu trabalhei na agricultura familiar, ali muito cedo, a partir dos 8, 9 anos. Trabalhava no contraturno da escola. Era uma realidade não só minha, dos meus irmãos e da maioria das crianças e adolescentes à época, né? Porque se hoje a gente luta contra o trabalho infantil, e ainda é um grande desafio para o nosso país, com quase 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho, quando eu era criança, essa era uma realidade muito mais comum, né? Muito mais frequente. A gente avançou ao longo desses anos nas políticas públicas, e a educação é fundamental nesse processo. Eu mesmo quando passei por essa experiência, por pouco não abandonei a escola, quando em 1983, mais um ano de seca, meu pai estava propondo que a gente não fosse para a escola naquele ano. Ele estava sem dinheiro para comprar material escolar, então, e diante das dificuldades de mais um ano de seca que se prenunciava, ele dizia, não, esse ano nós vamos ficar, as dificuldades são maiores, vamos ficar só no trabalho, no próximo ano, se as coisas melhorarem, vocês voltam. Aí a minha professora foi lá conversar com ele e dizer que não deixasse a gente de ir para a escola, que fosse lá no comércio, fizesse uma compra fiada, né, e, enfim, e para depois pagar, mas que não deixasse a gente sem estudar. E aí ele acolheu esse conselho lá da professora e no dia seguinte a gente retornou à aula. Quer dizer, poderíamos ali ter abandonado a escola e depois que abandona a escola, é muito mais difícil voltar, né? Sim. É uma realidade hoje que nós ainda hoje sofremos, principalmente nesse período de pandemia, né, em que ficou 4 vezes maior o número de crianças e adolescentes que não frequentam a escola, as atividades, por conta de maiores dificuldades, de falta de internet, de um smartphone, né, era 1,1 milhão de crianças e adolescentes que não estavam frequentando as aulas antes da pandemia, e agora 5,1 milhões, ou seja, mais de 4 vezes, né, mais quase 5 vezes o número de crianças hoje que tem essa dificuldade. Mas essa foi a dificuldade também
que era muito comum, mais comum ainda quando eu era criança, e para você ter uma ideia, pouquíssimos dos meus colegas, né, conseguiram concluir o ensino médio, muitos, né, pararam ali antes mesmo do ensino fundamental. E a gente vê ainda em muitas regiões do país esse problema que crianças deixam de ir para a escola muito cedo para ir para o trabalho. E aí ele começa a se dedicar mais ao trabalho e menos ao estudo, tem um déficit de aprendizagem e é um estímulo à evasão escolar. Então nós temos hoje ainda no Brasil que a evasão escolar em 2019 foi de 3,4% para as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Mas quando se fez essa análise só entre as crianças e adolescentes que trabalham, essa evasão foi 14%. Então, 4 vezes maior. Certo? Isso dado de 2019. Na pandemia, essa situação piorou mais ainda. O IBGE não fez o levantamento dos dados de 2020. Isso. Né? E agora 2021 está ameaçado, né, não fazer por conta do corte do orçamento. Isso. Mas é um cenário que nos preocupa muito, porque aumentaram as vulnerabilidades dos trabalhadores, perderam empregos, foram para a informalidade. A informalidade é um campo aberto para o trabalho infantil, né? Então, assim, há um desafio muito grande para a gente nesse período aí pandêmico e também no pós-pandemia, porque as vulnerabilidades são maiores. E a gente vai viver ainda, né, as consequências desses prejuízos, né, infelizmente, ainda durante um bom tempo, né, pelo menos é o que os especialistas trazem. Bom, procurador, outro tema que eu queria também tratar aqui, né, bem importante, é bem interessante saber dessa tua trajetória, né, de ter vivido aí na pele o trabalho infantil e ter superado isso através da educação. Isso é um exemplo que é incrível. Infelizmente, nem todas as famílias e nem todas as crianças têm essa possibilidade e acabam realmente se perdendo no meio do caminho. Mas, sem dúvida, é um exemplo aí a ser observado, a ser traçado e a ser inspirado. Vou falar agora do trabalho infantil. Eu tenho ainda um tempinho final pra gente aqui. Eu vou falar do trabalho infantil porque é algo que tem me tocado muito, né, ao passear aqui pelas ruas de Fortaleza. Quando você se desloca na cidade, você percebe o aumento do número de crianças trabalhando nos sinais, ali vendendo balas, vendendo produtos, enfim, a fim de sobreviver, né? A gente sabe que é uma necessidade, obviamente falando. Mas como é que a gente pode tentar combater isso? Quais são as ferramentas que a gente disponibiliza com o que temos, né? Hoje, o que a população pode fazer para minimizar essa situação tão triste? Raquel, temos o grande desafio hoje da luta contra o trabalho infantil é a identificação dessas crianças. Elas são vistas nas ruas, elas estão nas estatísticas do IBGE, um número muito elevado, mas elas não estão identificadas nos serviços socioassistenciais dos municípios. Apenas 5%, e em alguns municípios menos de 5%, das crianças que estão em situação de trabalho de acordo com o IBGE, elas estão nesse serviço, elas não foram identificadas como tal. Há uma invisibilidade ainda do problema, parte da sociedade considera o trabalho infantil como um problema de pequena relevância, outra parte considera como uma coisa boa, né? Tem gente que diz que é melhor trabalhar do que roubar, eu trabalhei e não morri, e o trabalho dignifica o homem, e usa essas frases para justificar o trabalho infantil como se o trabalho dignificasse a criança, né? A gente sabe, hoje estamos no dia do trabalho, nem todo trabalho dignifica o homem, nós temos trabalho escravo, temos trabalho que gera acidentes, trabalho de assédio moral, trabalhos degradantes, muito precários, né? Então nem todo trabalho dignifica o homem, mas trabalho nenhum dignifica a criança, o trabalro infantil não dignifica ninguém. Mas ainda temos parte da sociedade fazendo essa fala, né, de tentar justificar o trabalho infantil na pobreza, na violência e outras circunstâncias que ainda não superamos, né, dificuldades. Então, o ponto principal hoje é buscar identificar. Então, sempre que encontrarmos uma criança ou adolescente em situação de trabalho, seja na rua ou em outro espaço, e nós temos ainda muita questão de trabalho na agricultura familiar, é necessário construir um caminho que essa criança ou adolescente seja acompanhada pelo Conselho Tutelar, seja acompanhada pela escola, pelos profissionais do CRAS, o CRAS que trabalha as famílias, o CREAS que trabalha, o CREAS é um órgão da assistência social que trabalha exatamente essas vulnerabilidades médias, de média e alta complexidade. Então, o trabalho infantil é um problema social de média complexidade considerado no sistema único de assistência social, que deve ser tratado pelos profissionais
desse serviço especializado chamado CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, é preciso que os municípios aperfeiçoem aí os seus mecanismos de identificação das crianças, porque não têm sido efetivos. Na pandemia, claro, isso ficou mais difícil, mas agora a gente espera que essa pandemia passe logo, né, que a vacina chegue para todos e que esses serviços sejam estruturados. Então, é um trabalho conjunto que precisa ser feito entre os profissionais da assistência social e os profissionais da educação. O da educação, Perfeito. porque a evasão escolar é 4 vezes maior. Então, mesmo aquela criança que trabalha e estuda, o risco de ela não estudar no próximo ano é muito grande, né, é enorme. Principalmente entre os adolescentes, que a evasão chega a 30%. Procurador, vamos só para finalizar, vocês têm um projeto que é o Peteca, né, que também combate bastante esse problema, né, e que está atuando aí justamente diariamente, né, para tentar minimizar também essa questão. É verdade, Raquel. O Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, o PETECA, nós lançamos em 2008. Nós estamos no 13º ano de execução. Esse é o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil aprovado pela ONU. 2025 é o prazo para a eliminação de todas as formas de trabalho infantil, de acordo com o objetivo 8.7 dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e nós estamos trabalhando com cerca de 400 mil alunos em 2.000 escolas e 150 municípios cearenses. Nós trabalhamos o engajamento da escola no combate ao trabalho infantil, a prevenção de todas as formas de violência, o protagonismo dos adolescentes, e tem sido um trabalho constante, né? Toda semana nós estamos com atividades, hoje envolvendo um número elevado de crianças e adolescentes, através do canal Peteca Brasil no YouTube. Nós toda semana estamos fazendo essas capacitações de professores, de alunos, conselheiros tutelares, profissionais da assistência, e temos feito uma parceria com vários municípios no sentido de construir essa capacitação intersetorial da rede de proteção da criança e adolescente para sensibilizar e conscientizar a sociedade, identificar as crianças e adolescentes, incluir nos programas sociais, melhorar a qualidade desses serviços e garantir a proteção integral dessas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Como prioridade absoluta. Muito obrigada, procurador, por essa fala, por trazer para a gente aí sua experiência também na área tão importante, tá? Parabéns e vamos seguir aí nesse trajeto. Obrigada, procurador Antônio Lima. Obrigado, Raquel. Obrigado a trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom, eu queria também agradecer a equipe que hoje acompanhou o programa com a gente em O Povo no Rádio deste sábado. Trazemos aí muita informação para você. Vamos agora nos despedir também e agradecer a equipe que fez hoje o programa com a gente. No áudio, Kiko Gomes, a produção de Letícia Lopes, Alan Dantas, Jefferson Salles e Laura Teles. Noticiário local, Alan Dantas. O Povo no Rádio. Hoje, com Raquel Gomes. Muito obrigada também pela parceria, pela audiência. Vocês ficam agora com o repórter CBN. Em seguida, Esportes do Povo. Bom, na sequência, vamos ficar com Saúde do Povo com o Evaristo Nogueira. Vamos lá.